Atos 4, versículo 12. Vamos ler. E em nenhum outro há o quê? Salvação. Porque também debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Diga amém por isso. Coloque a Bíblia sobre o teu coração. Vamos rapidamente fazer uma oração. Oremos. Existem algumas coisas que têm criado ansiedade, preocupação e até medo no povo de Deus. O que é isso? Essa pergunta aqui, tem causado medo em alguns e ansiedade. Qual a pergunta? Será que eu realmente sou salvo? Será que eu realmente fui salvo pelo Senhor? De pronto, eu vou te responder isso. Eu acho até normal essa dúvida vir sobre nós. Eu acho muito normal ela vir no início da caminhada com Deus, a qual estamos aprendendo ainda sobre Deus. Passou um tempo, a dúvida vai permanecer ainda, eu creio. Mas conforme o tempo for passando, conforme nós fomos conhecendo as Escrituras, fomos conhecendo a Deus, essa pergunta, será que eu sou salvo? Passa a vir uma afirmação, eu sou salvo em Cristo. Então entenda, no começo da caminhada, um tempo de caminhada com Deus, inicialmente, eu creio que é normal a pessoa se perguntar e tiver dúvidas, será que eu sou salvo ou não? Eu acho que a coisa mais terrível para o crente é viver com esse medo, com esse trauma. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou? E você que tem mais de 10 anos, 12 anos de igreja, 15 anos de igreja, já era para conhecer a Deus e sair dessa dúvida, desse medo. E não perguntar, será que eu estou salvo? Mas afirmar, eu estou salvo, ou eu sou salvo por Cristo Jesus. Então, a incerteza deveria dar lugar à certeza da sua salvação, conforme o tempo passa e você vai conhecendo as Escrituras e quem Deus é. Então, eu não concordo de tanto tempo na igreja e ainda ter dúvida se eu sou salvo ou não. Quem conhece Martinho Lutero aqui? Faz assim, deixa eu ver, quem conhece Martinho Lutero? Alguns estudos falam que este homem, ele passou algum tempo também com essa dúvida, se ele era salvo em Cristo ou não. Então essa dúvida angustiava ele. Você viver assim com essa dúvida te gera angústia. Porque a morte para você já não é tão assim boa. Porque Paulo fala assim, eu prefiro partir e estar com Cristo. Paulo em sua morte não está tão triste. Aliás, não está triste. Porque ele tinha a certeza da sua plena salvação em Cristo. Ele entendeu que a coroa já estava separada, não somente para eles, mas para ele e para aqueles que amam ao Senhor. Então Paulo não tinha dúvida da salvação em Cristo. E para mim, Martinho Lutero estava angustiado, atormentado por imaginar se estava salvo ou não. Mas os estudiosos dizem que ele começou a aprofundar na Bíblia, a aprofundar nas Escrituras. Conforme ele se aprofundou, as Escrituras acalmaram ele, entendendo que ele realmente foi salvo por Cristo. Então a incerteza da sua salvação passou para a certeza de que Cristo o salvou para uma eternidade. Se Lutero passou por isso, nós também passaremos. Só que a maturidade chegou.
Só que o conhecimento de Deus e das Escrituras chegaram. Nós não devemos ter dúvida quanto à nossa salvação em Cristo. E eu vou te provar isso nas Escrituras. Porque não importa o que os homens falam, sabia disso? Porque se perguntar para o homem, ele vai dizer, não, você está salvo. Não, você não está. Você está, você não está. Você vai ficar doido em ouvir eles. O nosso mal é ouvir mais os homens do que ouvir a Deus. Vamos ver na Bíblia que você é uma pessoa salva. Diga amém por isso. Você é salvo. Cristo já te salvou. A eternidade já está em você. A eternidade já é sua. Não há dúvidas nisso. Você vai ver na Bíblia, o que eu estou te falando é verdade. Atos 4,12 diz assim, ó. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Diga amém por isso. Pedro e João, aqui, estão perante o Sinédrio. E na sua anunciação, nas suas palavras, ele vai dizer que nenhum outro nome o homem pode ser salvo. Não há outro meio de um homem ser salvo, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Você entendeu isso? Você crê que não há nenhum outro nome para que o homem possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus? Sim ou não? Você crê que sua alma estava caminhando para o inferno, caminhando para a eternidade sem Deus? Cristo te encontrou e você entendeu, o Espírito Santo te mostrou, te convenceu de que nenhum outro nome pode salvar você da escuridão eterna a não ser Cristo. Você compreende isso, sim ou não? Compreende sim ou não? Se você crê nisso, se você crê que não há outro nome para o homem ser salvo, e você crê nesse Jesus, nesse nome, por que ainda a incerteza da sua salvação? Você crê que a salvação está em Cristo? Sim ou não? Então por que dúvidas ainda? Por que incerteza? Se você sabe que nenhum outro nome há para que o homem possa ser salvo. Você entendeu isso? Você sabe disso? Você sabe que a salvação está em Cristo, não está nas minhas obras, não está no que eu faço, está em Cristo. Você crê nisso, sim ou não? Se você crê nisso, você não pode ainda existir em você a dúvida da sua salvação. Se você crê que Cristo pode te salvar, Ele pode salvar. Ele é o Salvador e acabou. Então a primeira palavra é essa. Você crê que não há outro nome, não há outra situação. Deus não proveu outra forma de salvação a não ser pelo nome de Jesus. Você crê nisso? Se você crê, você não pode ter a incerteza da sua salvação, porque você crê que em nome dele você é salvo, que por Jesus você é salvo. Então, se você crê nisso, não há lugar para incerteza quanto à sua salvação. Abra agora comigo em 1 João. Hoje vamos ler a Bíblia bastante, tá? Guarda aí. 1 João, lá no finalzinho. Só em Apocalipse vai voltando. 1 João 5. Irmãos, olha que palavra simples e objetiva. Cinco. Todos acharam? 1 João no finalzinho da Bíblia lá, vai no finalzinho e vai voltando. 5, obrigado. 1 João 5, 11 ao 13.
E o testemunho é este: que Deus fez o quê? Nos deu a vida, e esta vida está em suas obras, é isso? Esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem o quê? A vida. Que vida que é essa? A vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Repare nisso, que olha para mim aqui, o apóstolo João, ele quer trazer uma certeza para os servos de Deus. Qual certeza? De que Cristo já nos deu a vida eterna, já nos é dado. Ele não vai me dar ainda, eu não vou recebê-la depois. Em mim já está a vida eterna em Cristo. Eu já possuo a vida eterna. Está aqui, ó. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. Amados, a minha incerteza faz eu pensar que Deus está mentindo. E Deus não é mentiroso. A minha incerteza faz eu crer que parece que Deus está mentindo. E Deus não é mentiroso. Ele já nos deu a vida eterna. Então, se Ele me deu, eu possuo pela graça do Teu nome. E se eu possuo, eu não perco mais. A salvação é pela fé, mas é em graça, é pela graça. Então, ele fala assim, ó, testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quer dizer, a vida eterna que recebemos vem através de Jesus Cristo, o nome, o único nome que convém que o homem venham ser salvos. Pastor, não sei se eu sou salvo. Você não entendeu ainda nada. Ele já te deu a vida eterna. A morte para o ímpio é terrível. É a parte mais terrível para o ímpio, é a sua morte. Para nós não. Porque a vida eterna faz parte já da minha vida. Já está em mim, Ele já me deu, e me deu em Cristo. Eu creio em Cristo, eu creio em tudo que Cristo fez. Então, eu já possuo em mim a vida eterna em Deus, em Cristo, por meio de Cristo Jesus. E ele fala assim, ó: quem tem o Filho, tem a vida eterna. Você tem o Filho de Deus, é com você? Não, olha para mim aqui. Você crê que realmente Jesus está com você? Você tem um relacionamento com Ele, sim ou não? Você o ama? Você o adora? Você o venera? Você crê nele, sim ou não? Fala a verdade. Crê. Então você tem o Filho. E quem tem o Filho tem o quê? Então por que duvidar? Então por que a dúvida, ainda a incerteza, se eu estou salvo ou não? Se você tem o Filho, e você tem ou não? Então você tem a vida eterna. Não há dúvidas. A certeza tem que tomar conta do nosso coração de que estamos salvos em Cristo. De que se eu partir hoje, eu vou reconhecer as minhas falhas, que eu sou um miserável, mas pela minha fé em Cristo, eu creio na minha salvação. Eu creio que não há outro nome para ser salvo. Eu tenho um Filho de Deus comigo. Olha que injusto. Como eu posso falar que eu tenho um filho e ao mesmo tempo falar que eu não tenho a certeza da minha salvação? Contraditório, sim ou não? Porque quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. É simples. Se você fala, eu tenho filho e eu acho que eu não estou salvo, é contraditório, não existe isso. Quem tem um filho, tem a vida. Se você tem um filho, em você já está a vida eterna através de Cristo Jesus. Eu acho tão interessante que ele fala assim, o apóstolo João, ó, no 13, olha só no 13. Estas coisas eu escrevi para vocês, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Olha para mim aqui. Ele escreveu para que as pessoas saibam que eles possuem já a vida eterna.
O Senhor trouxe você aqui hoje para que você saiba disso e não tenha nenhuma dúvida quanto à sua salvação, se você está salvo ou não. Eu entendo, vou voltar a falar de novo. No começo eu tinha muitas dúvidas quanto à minha salvação. Eu estou ou não estou salvo? Eu sou salvo ou não? Vou para o inferno ou para o céu? Mas através das Escrituras tudo demonstra e mostra para mim que eu já tenho a vida eterna, porque eu sei que não há outro nome, não há outro para ser salvo, é somente em Cristo. Eu tenho o Filho de Deus, como vocês têm também. E se eu tenho Filho, eu tenho a vida eterna. Então, o apóstolo João escreve para que o povo tenha noção que ele já possui a vida eterna. Nós devemos crer nisso. As Escrituras dizem que se eu tenho filho, eu tenho a vida. E ponto final. Agora olha isso. Eu quero que você olhe para o teu passado e reconheça, né, os seus erros, suas falhas. Mas Deus te fez uma nova criatura. Deus mudou o teu coração. Deus mudou a tua mente. Deus colocou o amor nele por você e você por ele. Ele te ama. Ele te amou primeiro. Se nós o amamos, é porque ele nos amou primeiro. Então aqui, amados, está mostrando para nós que mesmo com o meu passado cruel e sujo, eu hoje em Cristo sou uma nova criatura. As coisas que para trás ficaram, já passaram. Em Cristo, tudo se fez novo. Então, amados, o apóstolo João fala que ele já nos deu a vida eterna. Não há lugar para incerteza. Amém? Amém. Não tem como eu falar de salvação sem falar de quem? Do Espírito Santo. Tem como. Não vou nem abrir para não ser rápido essa parte. A Bíblia diz que Ele nos convenceu dos nossos pecados. Olha para você hoje. Olha como que você é salvo, olha isso. Você lembra no mundo? Você não se achava tão ruim assim, né? Você até se achava uma pessoa boa. Não, eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, né? Não roubo ninguém, não nada de ninguém. Eu sou uma pessoa até boa. Prejudico ninguém. Hoje você está na igreja, servindo ao Senhor. E hoje, mais do que antes, você reconhece todas as suas falhas. Você reconhece como pecador você é, mesmo dentro da igreja. Mesmo melhorando 90%, ainda você reconhece as suas falhas. Antes, lá no mundo, você não reconhecia. Você se achava uma pessoa boa. Hoje, na igreja, o Espírito Santo te convenceu dos seus pecados. Te mostrou que lá atrás você errou, lá no mundo, e ainda erra hoje com Cristo. Ele te convenceu dos seus pecados, das suas misérias. É ou não é assim? Isso é obra do Espírito Santo de Deus na salvação do homem, o reconhecimento dos seus pecados. Ninguém pode ser salvo sem reconhecer que é um pecador, um miserável pecador. E esse pecador agora vai se arrepender dos seus pecados. Tudo isso por meio do Espírito Santo de Deus. Então, amados, se você enxerga isso em você, que você se via um homem até puro antes, quando não servia a Deus, só porque não matava, não roubava, não usava drogas, se via tão puro, tinha uma visão errada de quem você era, você não enxergava os seus pecados como pecado, é ou não é? Você veio para Cristo, hoje você reconhece mesmo na igreja, mesmo sendo transformado, você reconhece ainda as suas falhas. Esse é um grande sinal da sua salvação através do Espírito Santo de Deus. Então, por que ainda você duvida? Por que ainda você desacredita? Por que ainda tem dúvidas quanto você está salvo ou não? Se Cristo mudou o teu coração.
Hoje você não é o mesmo de antes. Repare. Você não é o mesmo homem, você não é a mesma mulher. Eu não sou o mesmo Júnior. Reconheço todas as minhas falhas, reconheço todos os meus erros. Quem me convenceu disso? O Espírito Santo. Ele convenceu eu dos meus pecados. Eu vi que não era tão bom assim não. E mesmo na igreja eu não sou bom ainda. Eu sou um pecador que necessito da graça de Deus. E isso é uma obra do Espírito Santo. Você sabe, né? Que há crentes que parece que eles são o próprio Espírito Santo. Parece que nunca erram. Parece que nunca pecam. Esse eu não sei não está salvo não, tá? Esse eu não sei. Não quero me julgar ninguém está salvo. Mas a Bíblia afirma de que há uma mudança em nós. E a mudança somos convencidos que somos pecadores. Você reconhece isso, sim ou não? Você reconhece suas falhas hoje, mesmo na igreja? Eu sendo mudado, reconhece? Sim. Então, se eu reconheço isso, por que a incerteza da minha salvação? Uma pergunta para você. Você crê que o Espírito de Deus está em você? Espírito Santo, crê ou não? Você crê mesmo que o Espírito Santo de Deus está em você? Então abra comigo aí em 1 Coríntios. Vamos ler a Bíblia hoje, hein? Prepara aí. 1 Coríntios, capítulo 3. Três 16. Achou? 1 Coríntios 3,16. 3. Olha só. Vamos ler. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em? Olha para mim. Vocês sabem disso ou não? Vocês sabem que o Espírito Santo de Deus habita em vocês, sim ou não? Sim ou não? Vocês creem nisso, amém? Correto? Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que Ele está dentro de você agora? O Espírito Santo? Eu creio. Então vá para Efésios. Coríntios, 2 Coríntios, vai indo. Para frente, vai indo. Gálatas, Filipenses, Efésios, vai indo. Colossenses, vai indo. Antes de Colossenses, Efésios. Filipenses antes, vai lá, Efésios, capítulo 1. Versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa. 14. O qual é o penhor da nossa salvação, herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Diga amém. Olha para mim aqui. Você falou que você crê que o Espírito Santo está em quem? Em você. Ele estando em você, é um selo de que você pertence a Deus. O Espírito Santo em você é um selo de que o Senhor, que você pertence a Ele, de que você pertence ao Senhor. É uma marca, é um selo. Se Ele está em mim, eu pertenço a quem? A Deus, a Jesus. E se eu pertenço a Ele, é uma marca da minha salvação. É um selo de Cristo virá buscar a tua igreja. E é um selo que aqueles homens, aquelas mulheres pertencem a Ele. Se Ele está em você,
e Ele está em você, você pertence a Ele. Então, se Ele está em mim como um selo, como uma marca, um penhor, uma garantia da minha salvação, escuta, o Espírito Santo em mim é uma garantia da minha salvação. De mim Ele nunca será retirado mais. Ele se entristece comigo, sim. Só que Ele estará comigo para sempre. Ninguém pode tirá-lo do meu coração. E se Ele está comigo, é uma marca de que eu pertenço a Deus. E se eu pertenço a Deus, é porque eu sou uma pessoa salva. E eu sendo salvo, como eu posso ainda duvidar quanto à minha salvação? Como você pode falar assim, eu tenho o Espírito Santo de mim, dentro de mim, e ainda tenho dúvida da minha salvação? Se realmente sou salvo ou não? Não existe isso. Aqui a Bíblia deixa bem claro que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, foi dado como um penhor, como uma garantia, como uma prova, uma marca daqueles que são salvos. Daqueles que são salvos em Cristo. Enquanto muitos acham que o Espírito Santo é para pular, para rodar, que não tem nada a ver com isso, o Espírito Santo é dado como uma marca de um cristão verdadeiro. Quando Cristo vir buscar a tua igreja, os que estão selados ali, marcados como do Senhor, esses vão subir, esses vão herdar a vida eterna. Então não há como duvidar. Se você crê que o Espírito de Deus está em você e você duvida da salvação, você está confuso, totalmente confuso quanto à sua salvação. Se Ele está em mim, e Ele está em mim, Ele está em mim. Eu sei que Ele está em mim. E se Ele está em mim, é uma marca, é um penhor, é uma herança, é uma marca, um selo de que eu pertenço a Ele. E eu não posso achar que eu sou selado pelo Espírito Santo como uma marca de um salvo, de uma pessoa que Cristo salvou, e ainda duvidar da minha salvação. O que é isso? Efésios 2, 8 e 9. Primeiro só o 8, tá? Efésios 2, 8. Porque pela o quê? Graça. Sois o quê? Por meio do quê? Da fé. Da fé em quem? Em Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, olha para mim. Aqui a Bíblia diz que somos salvos pela graça, mediante, através da fé. Fé em quem? Você tem fé em Cristo? Sim ou não? Você tem fé nele? Sua fé está apoiada nele ou nas suas obras? A sua fé está apoiada no que ele fez ou no que você fez? Me responde. No que ele fez. Então a sua fé está nele? Sim ou não? Está nos homens ou nele? Nele. A minha fé está em Cristo Jesus. E se minha fé está nele, esse é um grande sinal, uma marca de que eu sou salvo por Cristo. A minha fé nele. Como eu posso dizer que eu tenho fé em Cristo? Sou salvo pela graça e ainda duvidar se eu sou salvo ou não. Gálatas. Abre, só voltar um livro antes, tá? Gálatas 3. Volta um livro só. Gálatas 3. 26. É sobre fé em Cristo, né? Ter fé, mediante a fé. Salvos pela graça, mediante a fé. 3:26. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus, porque eu creio nele. Mas olha o que eu vou te falar para mim aqui.
eu não criei nele para ser salvo. Eu sou salvo e por isso eu creio nele. Entendeu? Não. Não é que eu criei para depois ser salvo. Não. Eu sou salvo e por isso eu creio nele. Eu creio. Eu tenho fé em Jesus Cristo. A minha fé está apoiada nele. Se tivesse nos homens, eu tinha, se afastado de Deus muito tempo. Você também. A sua fé está apoiada em Jesus Cristo. E se eu tenho fé nele, que ele veio, morreu por mim, sacrificou a sua vida, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, se eu tenho fé nisso, por que duvidar da minha salvação? E 9. Aliás, desculpa, vamos pular para ser rápido. 8h45 já. 1 João 5:11. Olha, já preguei 5:11, tá? João, desculpa, perdoa. João 3:36. João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Só voltar. Mateus, Marcos, Lucas e João. 3:36. Todos acharam? João 3:36. Vamos ler aqui rapidamente, tá? Para dar tempo de pregar. Isso. Aquele que crê no Filho. Quem que é o Filho? Jesus. Aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus, tem o quê? Ele está afirmando que tem, não é isso? Quem crê, aquele que crê no Filho de Deus, Jesus, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha como que é simples. Aquele que crê no Filho já tem a vida eterna. Você crê em Jesus? Você crê nele, sim ou não? Como você fala que crê nele? E a Bíblia diz, se você crê nele, você já tem o quê? A vida eterna, certo? Eu que estou falando é a Bíblia. Não é a Bíblia? Se você crê, você já tem a vida eterna. Como eu posso dizer agora que eu creio em Cristo plenamente, em sua obra, em seu sacrifício, em teu sangue que me purificou dos meus pecados? Como eu posso afirmar isso? De que eu creio no seu sacrifício, na sua morte, na sua ressurreição, em sua poderosa obra, em seu sangue que me lavou, me purificou, e depois ainda falar, eu duvido, não sei se eu estou salvo. Isso não existe. Se eu creio em Cristo, eu já tenho a vida eterna. Não há dúvida. A morte não é um terror para mim mais. Entendeu ou não? Eu não quero morrer. Eu quero ver meu filho crescer. Eu quero usufruir com a minha família, com a minha esposa. Meu medo era esse, mas hoje já não temo mais a morte. Porque a vida eterna já está em nós. Então aquele que crê no Filho, quem crê no Filho aqui de Deus? Você crê? Então você já tem a vida eterna. Então por que ainda querer duvidar disso? Como João escreveu, eu quero que vocês saibam disso. Vocês têm que saber disso. Saber do quê? De que vocês já possuem a vida eterna. Já é de vocês. João 6. Está em João aí, né? É para João 6. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha quantas afirmações que tem. Aquele que crê em mim já possui, já tem a vida eterna, já é um salvo. Aquele que crê em mim, lógico, o que crê em Deus vai viver conforme a santidade de Deus, lógico. Aquele que crê em Deus vai viver segundo a vontade de Deus. Mas mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, o sacrifício de Cristo nos salvou, nos purificou de nossos pecados. Eu creio nisso, que mesmo eu sendo um falho, um pecador, eu sei que eu não mereço. Eu sei, Deus me convenceu disso, mas pela fé em Cristo, pela fé em teu sacrifício, que foi para purificar um pecador miserável como eu, é que eu estou salvo.
Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 10. Vai aí, rapidão. João 10, 28 e 29. Vou lendo para ser rápido, tá? João 10, 28 e 29. Olha só. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu dou-lhe a vida eterna, olha para mim aqui, eu dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer. Escuta, vocês não vão perecer no inferno. O inferno não é lugar para vocês, porque vocês creem em Cristo para a salvação de vocês. Vocês entenderam que não há outro nome para que os homens sejam salvos. Vocês crerem em Deus do fundo do coração, e pela fé em Cristo nós temos a salvação da nossa alma. Não há dúvida quanto a isso. Ninguém pode tirá-los das mãos do Senhor, que já foi entregado a nós. João 14, terminando já rapidamente, tá? João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Diga amém por isso. Olha só, se eu te perguntar agora, você crê que Ele vai vir te buscar para ir lá para o céu? Para a morada eterna? Você vai dizer o que para mim? Sim, eu creio que Ele vai me buscar. Ao mesmo tempo você fala assim, mas não sei se estou salvo. Isso não existe. Não tem lugar para incerteza, mano. Se você crê em Cristo, se você quer que Ele vai vir te buscar, por que incerteza? E para terminar, olha isso. Quem aqui já disse assim, ó, Cristo é meu Salvador? Quem já falou isso aqui? Ele é o teu Salvador? Ele é ou não? Ele é? Ele é o teu Salvador? Ele é teu Salvador? Sim, né? Mas se eu tenho dúvida da salvação, Ele me salvou do que então? Ao mesmo tempo você fala, ó, Senhor, Tu és o meu Salvador. Mas na mente da pessoa está assim, não sei se eu sou salvo ou não. Então não chame Ele de Salvador. Então não chame que Ele é o teu Salvador. Porque se Ele é o teu Salvador, Ele te salvou. Porque Ele é o Salvador. As pessoas gritam, Senhor, Tu és o meu Salvador. Mas ao mesmo tempo, eles duvidam se estão salvos ou não. Então Ele te salvou do quê? Não hesite, não pense, não clame que Ele é teu Salvador, se você tem dúvida da sua salvação. Se você não tem dúvida se é salvo ou não, descansa, amado. Eu acho que uma das piores coisas na vida é a incerteza da salvação. Você acha que vai morrer para o inferno? Acha que, mas pastor, você não está entendendo, pastor. Eu creio em Cristo, sabe? Sabe, Diaconisa Rosa, eu creio em Cristo, mas eu sou pecador ainda, pastor. Eu creio em Cristo, mas ainda eu falho. Eu creio em Cristo, eu venho para os cultos, eu busco a Deus. Eu creio que não há outro nome para que o homem seja salvo. Mas eu sou pecador ainda, por isso que eu acho que eu tenho minhas dúvidas. Tá bom. Você está olhando para a salvação, para as suas obras. Sim ou não? Quando você partir a olhar para Cristo e para as suas obras, você vai entender que as obras dele purificou todos os seus pecados, os seus muitos pecados.
Está achando que você é salvo por suas obras? Que você é salvo porque você é bom? Porque você vai subir ao céu? Porque você tem boas obras? Não, meu amado. É as obras de Cristo que nos conduz ao céu. Não é as minhas obras. Eu muito bem sei que um salvo, ele tem boas obras. Mas as boas obras dele não podem salvá-lo. As boas obras dele não podem levá-lo ao céu, porque ninguém é salvo por suas obras, mas pelas obras de Cristo. Então, resumindo, você precisa crer mais no sangue derramado na cruz. Você precisa crer mais que aquele sacrifício naquela cruz foi para salvar você. Terminando, não chame de Salvador se você não tem incerteza da sua salvação. Porque se você é incerto da sua salvação e chama ele de Salvador, eu te pergunto, ele te salvou do quê? Eu tenho a certeza, amados. Pode parecer arrogante da minha parte, mas não é. Porque a minha certeza está não naquilo que eu fiz, mas eu creio no que ele fez naquela cruz. Amém? Quem entende a palavra de hoje? Então, não há lugar para incerteza. Se você tem o Filho, você tem a vida eterna. Se você não tem o Filho, você não tem a vida eterna e ponto final. Amém? Ele disse, eu lhes dou a vida eterna. João, o apóstolo João fala, eu escrevo isso para que vocês saibam disso. Quer dizer, não esqueçam disso. Guardem isso. Vocês têm a vida eterna. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso.